Boa tarde, pessoal. Eu, Jason e o Donato, a gente vai vir através desse vídeo explicar, né, o nosso tema, que se refere a matroides e algoritmos gananciosos. A ideia do vídeo é justamente trazer em partes e de forma gradual a explicação inicialmente do que é um algoritmo ganancioso. Posteriormente, a gente vai explicar o que é um matroide. E ao final, na conclusão, a gente vai mostrar por que, que um matroide e um algoritmo ganancioso têm tanta relação, né, possui essa relação tão íntima, e por que, que ele é tão importante, por que, que essa combinação é tão importante para a solução dos mais diversos problemas de otimização e solução de problemas. Tá? Então, iniciando aqui, ó, vamos lá. O que é um algoritmo ganancioso? O algoritmo ganancioso, ele nada mais é do que um termo que é empregado para descrever uma série de escolhas sucessivas, escolhas por etapas. E a ideia é justamente você pega um problema qualquer problema que envolva tomada de decisões, e o algoritmo ganancioso ele vai ser responsável por tomar as decisões partindo de um problema muito pequeno até um problema global, um problema muito grande, né? Então, essa decisão por etapas, ela é importante ressaltar que ela não leva em consideração, por exemplo, a decisão que foi tomada no passado ou no futuro. A única abordagem que ela vai fazer é em relação ao momento atual. Então, a ideia é partir de um problema muito pequeno, tomando diversas decisões, uma seguida da outra, sem levar em consideração as decisões. Ele vai resolver o subproblema a partir do cenário que ele tem no momento. Tá? A partir dos exemplos vai ser mais fácil de compreender, mas justamente a ideia é ser ganancioso. A ideia do algoritmo é ser ganancioso, ou seja, visar no curto prazo o ganho maior. E a partir de um algoritmo ganancioso, você consegue resolver problemas de diversas áreas, como a computação, engenharia, economia, né, enfim. É importante ressaltar também que um algoritmo ganancioso ele não garante eficiência, tá? Então não é sempre que o problema vai ser resolvido da melhor forma. Muitas vezes, e a gente vai apresentar isso posteriormente, muitas vezes em muitos problemas a gente não consegue chegar até uma boa solução. Temos temos problemas aí pelos diversos motivos, nos quais a gente não consegue uma boa solução a partir de um algoritmo ganancioso. E até por isso que a gente vai fazer a introdução da matroide, que a ideia é, a partir da combinação dos dois, conseguir a melhor solução e resolver esses impasses que a gente tem com o algoritmo ganancioso. Tá? Então, introduzindo aqui um exemplo, para tornar mais didática a explicação, tá? Vamos lá, ó. Imaginando que um certo número de trabalhos, né, deve ser executado por uma máquina. Todas requerem o mesmo tempo de processamento, 1 hora. Estão associadas a um trabalho para entrega, o qual, não satisfeito, implica uma penalidade fixa, independente do atraso. Determinar a sequência para a execução dos trabalhos de forma que o total da penalidade seja mínimo. Tá? Nós fizemos aqui um tabelamento para tornar mais fácil a explicação. Então, esse tabelamento inicial, ele apenas está organizando para tornar mais didática a explicação, tá? A gente tem os trabalhos de 1 a 6, né, da esquerda para a direita. Abaixo, o tempo de entrega, né, isto é, o tempo, por exemplo, aqui, ó, o trabalho 1, ele precisa ser entregue dentro de 1 hora. Se ultrapassar essa 1 hora, é aplicada uma penalidade de 9. O trabalho 2, ele tem até 3 horas para ser entregue. Se não for entregue, penalidade de 7 pontos, né? Entre aspas, né? Então, essa é a ideia, né? Esse é o cenário de problema que nos é apresentado. E é importante ressaltar que todos os trabalhos são solucionados em 1 hora. Leva 1 hora para solucionar um trabalho. Então, a partir disso, a gente consegue fazer um tabelamento usando a ideia dos algoritmos gananciosos, tá? E a gente faz o tabelamento a partir da teoria dos gananciosos, que traz o quê? Primeiro, organizar os trabalhos de forma partindo, né, do menor tempo de entrega. Então a gente vai ter aqui, ó, o trabalho 4, que tem 1 hora para ser entregue. A gente tem o trabalho 1, que tem 1 hora também para ser entregue. O trabalho 3, que tem 2, e a gente vai de forma crescente em questão de tempo de entrega.
Caso haja empate, como é o caso do trabalho 4 e do trabalho 1, é feito primeiro o trabalho que implica a maior penalidade. Então, por exemplo, nesse cenário aqui, usando os algoritmos gananciosos, a gente vai ter que o primeiro trabalho a ser solucionado vai ser o trabalho 4. Por quê? Porque ele tem uma única hora para ser entregue. Então, justamente, ou a gente faz o trabalho 4, ou a gente faz o trabalho 1. Como o trabalho 4 ele possui uma penalidade maior, é melhor para nós realizar o trabalho 4 e deixar o trabalho 1 de lado. Então, no caso, a gente tomaria uma penalidade de 9, tá? Então, partindo disso, a gente vai solucionar o trabalho 4, entregar. Vai deixar de lado o trabalho 1, porque já vai ter passado uma hora, não tem como mais entregar o trabalho 1. Toma uma penalidade de 9. Realiza o trabalho 3, realiza o trabalho 2. Aí a gente vai pular o 5, porque nesse caso já passaram-se 3 horas, não tem como mais entregar o trabalho 5, e a gente vem a realizar o trabalho 6, tá? Então, totalizando aí, a gente vai ter uma penalidade referente ao trabalho 1 e uma penalidade referente ao trabalho 5. Então, 9 mais 3, a gente vai ter uma penalidade de 13 pontos, que é o mínimo possível nesse cenário. Essa é a menor penalidade que a gente consegue, e é um problema que é solucionado com a ideia do algoritmo ganancioso, com a ideia do curto prazo. Trazendo aqui um exemplo 2. E nesse exemplo 2 é importante ressaltar que a ideia é demonstrar que não são todos os problemas que são solucionáveis com o algoritmo ganancioso. Esse exemplo, né, ele não é solucionável, tá? Ele não vai trazer a melhor solução possível. Após realizar uma venda, deve-se dar um troco de 40 centavos para o comprador, entregando a menor quantidade de moedas possível. As moedas disponíveis para o troco são de 5, 10, 20 e 25 centavos, tá? Então a gente vem aqui para solução usando o algoritmo ganancioso. Lembrando que a ideia é ter a menor quantidade de moedas possíveis. Então, trazendo a ideia da teoria dos algoritmos gananciosos, a gente selecionaria as moedas de maior valor até atingir o valor necessário, que são os 40 centavos. Então, a gente vai. Porque a ideia é justamente essa, né? Trazer o ganho a curto prazo. Então, qual vai ser a primeira decisão do algoritmo ganancioso? Ele vai escolher a moeda de maior valor, que no caso é a de 25 centavos. A partir disso, ele vai para a segunda decisão. Se ele escolher de 25, vai ultrapassar os 40 centavos. Se ele escolher de 20, também vai ultrapassar os 40 centavos. Então a gente tem a ideia de 10 centavos. A partir disso, a gente vai somar 35 centavos. Para finalizar, a gente usaria uma de 5 para completar aí os 40 centavos e escolhendo 3 moedas. Só que essa não é a melhor decisão. Tá? A partir da teoria da teoria dos algoritmos gananciosos, a gente não atingiria a melhor solução. A melhor solução seria justamente fazer a primeira decisão, né? A primeira moeda a se pegar não seria de maior valor, não seria de 25 centavos, mas sim a de 20. Porque posteriormente a gente pegaria outra de 20 centavos e ao invés de 3 moedas a gente teria 2, né? E justamente essa decisão, que é a melhor possível, ela vai contra a teoria dos algoritmos gananciosos, porque ela visa o futuro. Ela leva em consideração todo o cenário, todo o contexto, ela leva em consideração qual será a sua segunda decisão para tomar a primeira. Isso é algo que vai contra, né, contrastua, né, faz contraste com a teoria dos algoritmos gananciosos. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Donato. Eu vou explicar agora o que são os matroides. Matroides surgiram da tentativa de unificar a álgebra e a teoria dos grafos. São estruturas matemáticas que permitem que a gente consiga trabalhar com alguns problemas de otimização. Como vocês podem ver no nosso slide, ele possui a seguinte estrutura. Possui dois componentes. Nesse caso, o E ele representa uma coleção de conjuntos finitos que a gente vai estar trabalhando, enquanto o I ele representa uma coleção de subconjuntos D que são independentes no matroide. Aí, para ser um matroide, o conjunto I, a coleção I, ela tem que atender algumas propriedades. A primeira propriedade é a seguinte: vazio, ele tem que ser um elemento de I. A segunda é que I, Y, dado um subconjunto Y pertencente a I, em um outro subconjunto que está contido em Y, quer dizer que D também pertence a I. Expressando em palavras, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo subconjunto, um conjunto do conjunto independente, também faz parte da coleção de subconjuntos independentes do matroide.
A terceira propriedade é a seguinte: se Z e Y pertencem a I e o módulo de Z é maior que o módulo de Y, quer dizer, que o número de elementos de maior do que o número de elementos de Y, então existe um elemento Z que pertence a Z menos Y, quer dizer o quê? Que está em Z e não está em Y, é o quê? Y com a união de Y com esse elemento também pertence ao conjunto I. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a conexão dos matróides com a álgebra linear. Os matróides, eles basicamente eles são uma representação do conceito de independência linear. A gente consegue estudar um pouco desse conceito de independência linear a partir dos vetores, porque os vetores eles podem ser escritos como combinação linear de outros vetores. Aí, para isso, eu preparei um exemplo aqui para vocês. O exemplo que eu preparei foi o seguinte: eu quero quero chegar ao vetor 2, 2 a partir dos vetores 1, 0 e do 0, 1. O que eu quero dizer? Eu quero chegar ao 2, 2 a partir da combinação linear desses dois vetores. Bom, para fazer essa combinação linear, eu tenho dois valores, tenho dois números reais, e quando eu multiplicar esses vetores por esses números reais, eu vou conseguir chegar ao vetor que eu quero. Nesse caso, por coincidência, os valores reais que eu vou precisar aplicar para poder chegar ao 2, 2 são iguais. O caso é o 2. Então, eu vou multiplicar os dois vetores por 2, vou resultar nos vetores 2, 0, 0, 2. Quando eu somo esses dois vetores, eu chego ao vetor que eu estava buscando, que é o vetor 2, 2. Bom, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que esses vetores, como eu consegui escrever o vetor 2, 2 como uma combinação linear desses dois vetores. Então, isso quer dizer que esse vetor 2, 2 ele é linearmente dependente dos vetores 1, 0 e 0, 1. Bom, depois disso para vocês, os matróides ele vem abordando, vem representando a generalização do conceito de independência linear. Eu expliquei para vocês o conceito de dependência linear. Eu mostrei um exemplo de conjuntos dependentes lineares. O que acontece é que, para dizer que um vetor é independentemente linear do outro, essa condição que eu apresentei para vocês, ela não pode ser atendida. Então, como seria um vetor independente linear do outro? Bom, a gente pode pegar o exemplo aqui, o vetor 1, 0. Eu não consigo escrever ele como uma combinação linear do vetor 0, 1. Por quê? Independente do valor que eu multiplique o vetor 0, 1, eu nunca vou conseguir chegar a um 0, porque qualquer valor que eu multiplicar por 0 vai voltar a 0. Então, o primeiro elemento do vetor ele nunca vai ser 1. Então, isso quer dizer o quê? Que esses vetores estão linearmente independentes entre si. Quando a gente vai trabalhar o conceito de independência linear, a gente tem que analisar a relação de vetores entre si. A gente não pode falar que aquele vetor é independente linear. Tem que analisar em relação a quê? Ou seja, em relação a quais vetores você está falando. No caso, o vetor 1, 0 é independente linear. 0, 1 e o vetor 2, 2 é independentemente linear dos vetores 1, 0 e 0, 1. A partir disso, né, a partir da conceituação do que é um algoritmo ganancioso e do que é um matroide, a gente consegue trazer agora a relação que é possível entre um matroide e um algoritmo ganancioso. Essa relação ela é estreita e extremamente fundamental, porque o matroide ele consegue trazer para a gente uma estrutura matemática. Ele consegue pegar o problema a ser tratado e ele estrutura ele de forma matemática. Tá? E o algoritmo ganancioso ele vem para resolver o problema, para tomar a decisão. Então, essa relação ela é íntima justamente por causa disso. Digamos que um complementa o outro. O matroide ele permite que as falhas presentes no algoritmo ganancioso, que é o fato justamente dele não levar em consideração nem o passado, nem o futuro. Ele não leva em consideração o contexto global. Ele só leva em consideração, na hora de uma tomada de decisão, a informação que ele tem disponível naquela hora. Então, o matroide ele justamente soluciona isso, ele estrutura o problema de forma matemática e ele
né, permite que esse tipo de impasse, né, deixe de ser um problema. E a partir disso, essa combinação ela pode ser amplamente explorada e aplicada nas mais diversas áreas, tá? Principalmente na computação e na teoria dos grafos, né? Posteriormente a gente vai ter um exemplo com grafos, e é por isso que essa relação é tão íntima e torna a solução dos problemas de otimização mais eficiente, mais simples, mais rápida. Bom, agora nós vamos ver alguns exemplos onde a gente consegue solucionar envolvendo esse conceito de algoritmos gananciosos com os matroids. O primeiro exemplo que a gente vai ver é o seguinte: imagine que em uma papelaria está havendo algumas figuras geométricas, mais especificamente as demonstradas a seguir com seus respectivos preços. A sua função nesse problema é conseguir comprar 3 figuras geométricas com cores diferentes, gastando o menor possível. Bom, vamos agora analisar como esse problema ele possui a cara de um matroide. Como vocês puderam ver durante a apresentação, o matroide ele possui dois componentes. O primeiro componente que a gente chamou de E é a coleção de conjuntos finitos do problema que a gente vai estar analisando. Nesse caso, esse conjunto E está representado pelo conjunto das figuras geométricas, enquanto o componente I, que seria a coleção de subconjuntos que são independentes no matroide, ele está representado pelas cores das figuras geométricas. Então, dito isso, a gente pode ver que esse problema tem sim uma cara de matroide. E se tem, e se ele é um matroide, a gente consegue aplicar o algoritmo ganancioso e vamos ter a garantia de que a gente vai ter a melhor solução. Bom, como funcionaria o algoritmo ganancioso então nesse problema? Ele vai funcionar como sempre funciona, sempre do menor, ou seja, da melhor solução local, até o maior, até conseguir a melhor solução global. Bom, a primeira análise que o algoritmo ganancioso vai fazer, ele vai pegar a figura geométrica de menor custo. Ele vai ver que a figura de menor custo é o triângulo vermelho. Como ele ainda não guardou nenhuma figura vermelha, ele vai guardar esse triângulo e vai usar ele como uma solução do problema. O segundo passo que ele vai fazer, novamente, sempre do menor para o maior, vai verificar agora o quadrado vermelho, vai ver que já tem uma figura de cor vermelha e vai dar prosseguimento, não vai guardar essa figura. O terceiro passo vai ser novamente para a próxima de menor custo e vai agora avaliar o triângulo verde que custa 5. Como ainda não possuímos nenhuma figura de cor verde na nossa solução, ele vai guardar esse triângulo e vai para a próxima. Agora a próxima análise a ser feita vai ser entre duas figuras geométricas que possuem o mesmo valor, o mesmo custo, que são a esfera vermelha e o quadrado verde. Como as duas cores já têm guardado na nossa solução, ele não vai usar nenhuma das duas e vai também para o próximo passo, que vai ser agora analisar o círculo azul, que custa 8, e como ainda não possui nenhuma figura azul guardada na solução, ele vai finalizar o problema por aí e vai nos entregar a solução. E como isso é um matroide, esse conjunto que a gente viu tem uma cara de matroide, essa é garantidamente a melhor solução que a gente pode ter para o problema. Agora, o segundo exemplo vai ser um exemplo relacionado a grafos, que é a construção de uma árvore geradora mínima. A árvore geradora mínima, basicamente, ela consiste em você ter um grafo. Nesse grafo, você vai conseguir conectar todos os vértices do grafo usando as arestas com menor custo total. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Aqui a gente tem um grafo. Esse grafo está distribuído com essas arestas e esses vértices. Ele tem vértices de A até G. E o que a gente vai querer fazer é criar a árvore geradora mínima desse grafo. Como funciona o algoritmo ganancioso nesse problema? Bom, ele vai primeiramente funcionar da mesma forma como já apresentado antes, sempre olhando para as arestas de menor custo. Bom, o primeiro passo vai ser o seguinte: ele vai ver a aresta AD, também a aresta CE, que são as que possuem menor valor dentro desse grafo, vai ver que ainda não conectou esses vértices e vai conectá-los. O segundo passo vai ser, ele vai verificar novamente a de menor, dessa vez vai ser a aresta DF. Como o vértice F ainda não está conectado ao grafo, ele vai conectar, vai utilizar essa aresta. Próximo passo, novamente a menor, ele vai agora para a aresta AB, que tem o valor 7,
E como o vértice B ainda não está conectado ao grafo, ele também vai usar essa aresta. Só que o que acontece? Separe um detalhe. Vocês puderam ver, a aresta DB ficou vermelha na situação. Por que ela ficou vermelha? Porque a gente já conseguiu conectar o vértice B e o vértice D através desses caminhos que vocês podem ver estão conectados pela cor verde. Dito isso, ele não vai precisar mais usar essa aresta. Próximo passo, vai verificar agora a aresta BE, também possui valor 7, ou seja, sempre do menor para o maior. E ao mesmo tempo que o vértice A não está conectado ao vértice B, ele vai utilizar essa aresta. E agora, nesse momento, ele vai descartar algumas outras, porque essas outras já não vão ser mais úteis, porque a gente vai ter conectado os vértices que a gente tem interesse. A primeira aresta que ele vai descartar vai ser a aresta BC, porque o vértice B e C já estão conectados através de BE e EC. Vai descartar também a aresta DE, porque já conseguimos conectar o vértice D até, já temos um caminho do vértice D até o vértice E. Também vai descartar a aresta FE, porque já temos um caminho também do F até o vértice E. Bom, por último passo agora só restam duas arestas, que é a aresta EG e a aresta FG. Como sempre, ele vai sempre para de menor valor e vai verificar a aresta EG e vai guardar, porque a aresta EG ainda não, o vértice G não está conectado ao nosso gráfico. E também, ao mesmo tempo, ele vai descartar essa aresta FG, que vale 11, e por o vértice F já está conectado ao vértice G através dos caminhos verdes que já estão conectados. Bom, esse grafo verde que sobrou é a nossa árvore geradora mínima desse grafo. Ele descartou todas aquelas arestas que eram teoricamente não eficientes, nos forneceriam caminhos mais longos, e ele forneceu a nossa árvore geradora mínima nesse caso. Bom, mas como eu falei tudo isso, mas como esse problema teria cara de um matroide? Bem, o matroide nesse caso, ele seria o conjunto E finito sem as arestas, enquanto o conjunto independente seriam os vértices. Então a gente garantiu que esse problema também tem uma cara de matroide e o algoritmo ganancioso também retorna a melhor solução nesse caso. A partir disso, chegamos à nossa conclusão, né, tendo em vista as definições que foram apresentadas, as exemplificações e também a explicação da íntima relação entre algoritmos gananciosos e teoria dos matroides, a nossa conclusão vai abordar justamente a ideia, né, de que os algoritmos gananciosos, em conjunto, né, combinados com a teoria dos matroides, vão desempenhar um papel extremamente fundamental na resolução dos mais diversos problemas de otimização, justamente porque, enquanto o algoritmo ganancioso ele traz essa ideia de tomada de decisão eficiente, os matroides vão trazer a ideia de uma estruturação matemática do problema, né? Então, um combinado com o outro vai resolver os impasses, os furos que cada um possui individualmente. Então, por conta disso que a sua combinação é tão produtiva e tão eficiente. E resulta, né, na solução dos problemas de otimização de forma mais eficiente, mais rápida e simplificada. E de forma geral é isso. A gente agradece a atenção, o tempo e esperamos que tenham gostado.